Então, boa noite, pessoal. Vamos estar apresentando aí o nosso trabalho, né? O oitavo seminário, nosso paper, né? Que tem como tema de sistema de malha fechada. Eu vou estar compartilhando aqui um pouquinho, né, da nossa apresentação, para que cada um possa aí, de alguma forma, aumentar os seus conhecimentos e, de alguma forma, também ter uma visão diferente, né, do que é uma malha fechada. Então, o nosso grupo, ele é composto por Danilo Soares, e Dom Saraiva, eu, William Shakespeare, né? E uma introdução, é, a gente entra com um trabalho, né, falando um pouquinho sobre temperatura, né, dentro do sistema de malha fechada. Então, esse controle de temperatura ele traz de uma forma automatizada, né, utilizando umas técnicas de controle em malha fechada, e um sistema que é projetado para manter a temperatura de um ambiente. Então, a gente vai manter, né, essa temperatura, né, constante, né, dentro de um dispositivo. Com um intervalo de tempo bem pequeno, né, compensando assim de uma forma automaticamente as variações externas que contempla esse equipamento. Então, como palavras-chave, a gente tem o sistema de controle de malha fechada, automação, o sistema de controle de malha aberta e malha fechada. É bom a gente fazer um comparativo, né, para de alguma forma ficar bem mais claro em nossos entendimentos. Então, no sistema de controle de malha aberta, a entrada aplicada ao processo sem que haja monitoramento e ajuste contínuo baseado na saída, sendo que esse sistema opera, né, sem feedback, significando que não há verificação, correção de erro. Ou seja, a malha aberta é tudo aquilo que tem que ter uma intervenção humana. Então a pessoa fica olhando uma certa variável e fica controlando ali de uma forma manualmente, né? Se abre, se fecha, né? Se coloca mais ou menos, né? Então assim fica para um critério de alguma pessoa, né? Alguma pessoa física, né? Fazer algum tipo de manobra, né? Para alimentar um certo parâmetro. O sistema de malha fechada é um pouco mais diferente, que traz mais confiabilidade, mais robustez, mais segurança para o sistema. Então, ele é composto por um controlador, né? E esse controlador ele recebe uma variável, e essa variável ela é controlada por um valor setado. Então, em cima desse valor setado, né, ele fica controlando de forma automaticamente, né, com os recursos que o campo entrega para ele, né, como feedback, para atuar, né, na medida do controle. Então, a gente vê esse sistema de malha fechada, né, como um exemplo no termostato de um aquecedor de água, né? Então, ele ajusta ali o calor com a base da temperatura de água. Entre as outras metodologias de controle disponível, o sistema de controle de temperatura com malha fechada, ele destaca com a sua capacidade de manter a temperatura dentro dos limites estreitos, independente das variações externas e distúrbios. Então, a aplicação do sistema de malha fechada ela é observada no processo de aquecimento de água como um aquecedor, né? Como um boiler de uma casa, como um aquecedor de água dentro de uma indústria, como uma caldeira, né? E assim sucessivamente. Então, nesse sistema, eles têm um controlador, né? A gente chama de PID, né? Proporcional integrativo derivativo, que ajusta essa potência de elementos de aquecimento, né? Com base da diferença entre temperatura real e a desejada. Dentro da fundamentação teórica, a gente fala que os sistemas de malha fechada são especialmente valiosos, né, com aplicação onde a manutenção de temperatura é constante e crítica, né, como em processo químico, biotecnológico e equipamentos sensíveis. Então, a gente consegue fazer um ajuste fino, né, com a ajuda de um controlador, com a ajuda de uma automação, enfim. Então, quais são as vantagens, né, dessa aplicação? Como exemplo, né, a arquitetura típica de um sistema de controle de temperatura, como malha fechada, envolve sistema de temperatura, atuador, aquecedor, sistema de resfriamento e um controlador que geralmente tipo proporcional interativo, integral derivativo, né, PID, conforme falado anteriormente. Então, esse controle ele é essencial para alcançar uma resposta rápida e minimizar os erros de controle, ajustando a saída com uma base de três parâmetros. Então, a diferença proporcional, a integral dos erros passados e a taxa de variação de erro. Conforme Hughes, né, Souza, em 2015, onde se diz que a escolha adequada dos sensores de temperatura e a configuração precisa dos parâmetros dos controladores de P&D. São cruciais, né, para o sucesso de um sistema de controlador de temperatura com malha fechada. Um exemplo prático da aplicação é o sistema de aquecimento
de água de caldeira, né, industrial, onde nesse sistema utiliza sensores de temperatura para monitorar a água aquecida e controladores de P&D, para ajustar a operação dos elementos de aquecimento. Então, o P&D ele é ajustado, né, na saída com a base dos três parâmetros, conforme falado para vocês: proporcional, integral e o derivativo. Um atuando com a diferença, né, do que está setado, outro baseado em erro e o outro com as taxas de variação dos erros. Principais vantagens do sistema de controle de malha fechada é a capacidade de manter o set point que você colocou, que no caso da gente falando de uma caldeira, né, a temperatura da água dentro de uma faixa estreita, né, com essas variações da demanda de água quente. Então, por exemplo, quando a água quente é utilizada em grande quantidade, a temperatura do reservatório pode diminuir rapidamente, né? Então, o sistema de controle detecta essa queda de temperatura e aumenta a potência do elemento que vai aquecer essa água. Para o quê? Para compensar a perda do calor. Então, neste trabalho, né, iremos falar um pouquinho sobre isso, né, de citar alguns exemplos de modelo para um sistema de controle de temperatura de malha fechada, sendo que o mesmo sistema demonstra o funcionamento, né, para o aquecimento e resfriamento. Nos processos de aquecimento e resfriamento são semelhantes e divergem, né, apenas no sentido de fluxo de troca de calor. Nos processos de resfriamento são empregados como fluidos, refrigerante, água gelada, aditiva ou natural na temperatura entregue, né, por controle de resfriamento. Já nos processos de aquecimento, normalmente são utilizados vapor, óleo, alguma coisa térmica. Então, numa representação, né, de uma topologia, a gente tem um controlador e esse controlador ele tem uma variável setada, né, que ele vai ter como referência, né, da grandeza térmica, da energia térmica que ele precisa ser controlado. Então, a gente tem uma entrada de vapor, né, a gente tem uma entrada de água fria e uma saída de água quente. Então, esse controlador ele fica ali, né, instantaneamente, né, recebendo uma variável externa de campo, a fim de manter, né, essa variável conforme programada. Então, aqui na topologia, a gente vê aí os processos dos equipamentos, elementos de medição do sensor, elementos de controle da válvula de controle, o controlador e o painel de controle. Então, falando um pouquinho de aquecimento, o processo de aquecimento de um sistema de malha fechada começa como um sensor de temperatura, né? Ou seja, um termopar, um PT100, né? Qualquer outro equipamento que consiga, né, passar essas variáveis de temperatura de campo para um controlador. Então ele fica monitorando ali o que é a água, que é o nosso fluido, que é o nosso objetivo. Este sensor envia um sinal de controle ao controlador e compara a temperatura medida com a temperatura que você colocou lá no set point, né, que é a temperatura desejada. Se a temperatura da água estiver abaixo do set point, o controlador envia o comando para ligar o aquecedor. Este aquecedor pode ser uma resistência elétrica, um queimador de gás, uma bomba de calor. Isso depende, vários do sistema, do investimento, né, e da aplicação. Então, o aquecedor então aumenta a temperatura da água, conforme a água esquenta, o sensor de temperatura continua enviando informação, né, de uma forma instantânea, e quando a temperatura da água atinge esse set point, o controlador desliga o aquecedor para evitar o superaquecimento, ou seja, manter no valor que está setado, né? Esse aí é o fluxograma do processo de instrumentação. Então, a gente tem uma entrada de vapor dentro de um trocador, né, que vai fazer a troca térmica ali, né? Então, quando a gente fala de abrir, fechar, né, esse controlador ele controla válvulas, né, para manter o set point desejado. Então, o TIC é o controlador indicado de temperatura, o TV100, né, é a válvula controladora de vazão de vapor, o TE é o elemento de sensor de temperatura de saída do trocador, e o TW, né, é o posto para a proteção química mecânica do sensor de temperatura. Para o resfriamento do processo é bem similar. Quando a temperatura de água exceder o set point, o controlador ativa um dispositivo de resfriamento, como uma válvula, que permite a entrada de água fria ou de um sistema de troca de calor. Esse dispositivo ele reduz a temperatura de água até que ele volte ao set point. Então, o sensor de temperatura ele monitora continuamente essa água dentro do controlador, o sistema de resfriamento conforme necessário. A gente fez o oposto aqui, mas a gente vê muito essa aplicação, né, de reaproveitamento de energia. Nada se cria, tudo se transforma. A gente vê muito isso no ambiente fabril, né? O aproveitamento de energia térmica. Então, no caso de uma caldeira, né, que a gente precisa de alimentar com uma água quente, às vezes a gente pode já pegar essa temperatura da água por algum processo de aproveitamento de energia térmica que ela venha a exceder a temperatura que o controlador tem. Então, desde a gente montar um skid, né, que é um equipamento para aquecer a água, a gente tem que fazer o inverso. A gente tem que montar um skid para diminuir a água para a gente fazer a entrada
né, dentro dessa caldeira, mantendo os parâmetros desejados do fabricante. E aí está o fluxograma, né, de como esse skid seria, bem parecido. O que muda é o fluxo, né, da água. Né? O intuito desse skid é o resfriamento e o que a gente tinha falado anteriormente é o aquecimento dela. Então, sensor de temperatura. Descrição: dispositivo que monitora a temperatura do sistema. É um exemplo a água de aquecimento, termoporta-caldeira industriais, que monitora a temperatura de água para manter o nível seguro de aquecimento. Exemplo, resfriamento do sensor também tem um PT100, né? Tem uma resistência de temperatura em chillers, que mede a temperatura do refrigeramento. Que a gente tem ali que colocar o nosso produto na temperatura desejada. De preferência, né? Frio, né? Os controladores, eles comparam a temperatura medida com o set point. Então, é ele que vai fazer ali toda a lógica de processamento, é ele que vai dar os comandos, é ele que está recebendo aquelas variáveis de campo. Enfim, um exemplo aí são os controladores PID, são um sistema de aquecimento de água doméstica que vem da temperatura de água de um valor desejado. Um outro exemplo de resfriamento são os controladores de ar-condicionado, né, que ajusta a operação do compressor e do ventilador, mantendo a temperatura que você desejar lá pelo controle. Os aquecedores, né? Dispositivo que aumenta a temperatura do sistema. Né? Um exemplo aí são as resistências elétricas em aquecedores, né, de água, que aumenta a temperatura de água para o uso doméstico ou industrial. E o resfriamento não aplica, né, diretamente, mas complementares, né, ao funcionamento dos sensores, controladores, sistema em geral. A gente pode até colocar como água natural, né, para tentar amenizar, né, o impacto dessa temperatura em resfriamento. Dispositivo de resfriamento, equipamento que reduz a temperatura do sistema. Exemplo, o aquecimento não é aplicado diretamente, mas o sistema de aquecimento muitas das vezes são combinados com um sistema de resfriamento para o controle total do ambiente. Exemplo de resfriamento, sistema de troca de calor em chillers industriais, que remove calor e refrigerante, né, para manter a temperatura baixa. Quem são os atuadores? Os atuadores são aqueles equipamentos que estão lá em campo, né, recebendo esse sinal ali do controlador e fazendo toda essa manobra, né, substituindo aqui, quando a gente falou lá no início, o ser humano fisicamente abrindo uma válvula, diminuindo, os atuadores são os responsáveis por receber esse sinal e atuar. Então, o que eles são? São dispositivos que controlam os equipamentos de aquecimento ou resfriamento. O exemplo disso aí são são os aquecedores de base, isso pode ser uma válvula, né, uma válvula de controle, né, enfim. Comparativo, né, entre malha de temperatura e aquecimento de refrigeramento. A diferença entre malhas são o sentido de fluxo, bem como respectivos bocais de entradas e saída de fluxo de processo, que estão sentido inversor, e o processo de aquecimento e resfriamento. O sentido de fluxo, bem como respectivos bocais de entrada e saída de fluido, e refrigeramento, que está em sentido inverso do processo de aquecimento, que é o resfriamento. A condição de falha das válvulas de controle, que deve ser determinada como foco de perda de produto de segurança da planta. No processo de aquecimento, a válvula de controle normalmente fechada. No processo de refrigeramento, a válvula de controle normalmente aberta. E assim sucessivamente depende da aplicação, né? Então, assim, a gente conclui que a revisão bibliográfica, né, iniciou e revelou a importância de um controlador PID, né, que são os sensores de temperaturas, elementos de aquecimento na composição desse sistema. Então, os controladores de PID se destacam por sua capacidade de ajustar automaticamente as suas variáveis do sistema para manter a temperatura desejada, proporcionando uma alta precisão e uma estabilidade, essencial no processo onde a constância térmica é vital. Isso a gente vai além, né? Quando a gente fala em conclusão, a gente pode colocar um sinal de alerta caso uma válvula travar, caso o controlador queime uma saída, né? Caso tenha um aumento de temperatura, né? Então, isso aí, querendo ou não, traz também uma confiabilidade para o processo. Um dos pontos a destacar foi a capacidade do sistema de controle de temperatura, como malha fechada, de responder rapidamente às variações de uma carga térmica, garantindo que a temperatura permaneça dentro dos limites desejados. Esse aspecto é particularmente relevante, né, à aplicação industrial, onde a variação de carga pode ser frequente e significativa. Então, com o conhecimento adquirido sobre o tema, podemos perceber que o sistema de controle de temperatura, né, de malha fechada, são fundamentais para garantir eficiência e segurança do processo de aquecimento de água, a capacidade de manter a temperatura estável, mesmo diante das variações externas, e de operar, né, de uma maneira eficiente para trazer um sistema de escolha indispensável para diversos setores. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui, né, o nosso trabalho e espero ter reportado para vocês um pouquinho aí sobre o sistema de malha fechada, né? Comparando um pouquinho com o sistema de malha aberta, trazendo uma aplicação tanto no ambiente fabril como no ambiente doméstico. E é isso, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição.